boa noite. Estamos aqui outra vez, não é? Sempre uma honra estar aqui. Muito obrigada a todos. E estamos aqui na nossa, na nossa 27ª aparição, né? Então, estamos há 27 meses nos encontrando nesse momento, né? Para falar de coisa bonita, que é a literatura. E hoje nós vamos continuar falando sobre. Primeiro, né? Nós falamos sobre a Idade Antiga, nós falamos sobre a Idade Média, nós falamos sobre a Idade Moderna e nós estamos falando da Idade Contemporânea. Especificamente, não é? Tá vendo? Hoje nós vamos falar sobre dois poetas maravilhosos brasileiros, um chamado Murilo Mendes e outro chamado Jorge de Lima. E esses dois poetas pertencem àquele segundo tempo do nosso modernismo ainda. Então, são poetas que estão ao lado de Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade e Vinícius de Moraes, tá certo? Então, esses dois, eles não são tão famosos como os outros, dos quais eu já falei, mas são poetas maravilhosos, muito ricos, né? Com linhas temáticas muito interessantes, tá certo? Então, lá vamos, olha aí. Na década de 30, no Rio de Janeiro, formou-se um grupo de artistas e intelectuais católicos de grande expressão. Participavam dele os críticos literários Jackson de Figueiredo e Tristão de Ataíde, os poetas Murilo Mendes e Jorge de Lima, o pintor e poeta carismático Ismael Neri. Vinícius de Moraes e Cecília Meirelles, embora não fizessem parte desse grupo, também fazem parte dessa atmosfera espiritualista, né? Então, a gente sabe que a gente está discutindo uma poesia, não é que faz parte de um ecossistema simbolista, espiritualista, filosófico, né? Então, todos esses autores, é claro que o tempero, né, filosófico de cada um vai ser maior, menor, né? Mas, de maneira geral, nós temos uma poesia bastante interessante, né? Influenciados pelas ideias do filósofo católico Jacques Maritain e por toda uma série de escritores católicos europeus, o grupo carioca defendia uma renovação do catolicismo e a criação de uma arte cristã combativa. Naquele momento de crise econômica, de aparecimento do nazifascismo e de expansão do comunismo, os católicos julgavam que o cristianismo era a única ideologia capaz de trazer a justiça, a igualdade social e a paz entre os seres humanos. Mas defendiam um cristianismo mais politizado e envolvido com os problemas mundanos. Então, olha aí, não é? O modernismo no Brasil, estão vendo lindos. O modernismo do Brasil, ele tem três fases. Qual é a primeira fase? A primeira fase é um momento de desconstrução da tradição, né? É por isso que a gente diz que, nesse momento, há uma prosa e uma poesia muito iconoclasta, né? Muito quebradora de ícones, de, 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 de heróis, né? Então, a gente tinha, por exemplo, a poesia parnasiana de Olavo Bilac, né? Nós tínhamos a prosa muito bem escrita de Euclides da Cunha, né? Coelho Neto, Rui Barbosa. E aí, o que é que a gente vê nesse primeiro momento? É um momento de desconstruir esses valores da tradição, né? Tá certo? Então, nós conversamos já sobre Mário de Andrade e Oswald de Andrade, né? Depois, veja bem, lindos, chegamos na segunda fase do nosso modernismo, não foi? Então, conversamos sobre o caso Manuel Bandeira, digamos assim, né? Veja, os livros de literatura, de história da literatura, colocam Manuel Bandeira ao lado de Mário Oswald no primeiro tempo. Mas eu, inclusive, na minha exposição, eu discordei disso, não é? E eu deixei Manuel Bandeira aqui nessa poesia filosófica do segundo tempo. Ele não é tão iconoclasta como Mário Oswald, tá certo? Esse sentido de belo permanece na obra de Manuel Bandeira,
e, por exemplo, não está presente na obra de Oswald de Andrade, né? Nem de Mário. Eles têm outras preocupações e outras missões, digamos assim, tá certo? Então, conversamos sobre Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade e Vinícius de Moraes, não é? E hoje, não é, nós vamos conversar sobre Jorge de Lima e Murilo Mendes. Agora, o que era que eu queria que vocês entendessem? Nós teremos que voltar para conversar sobre Ascenso Ferreira ainda, né, no nosso próximo encontro, tá certo? Então, fecharemos os poetas desse momento, tá certo? Por que foi que eu deixei Ascenso Ferreira para, para depois? Não é? Porque ele tem uma poesia que a gente chama de regionalista. Vocês estão vendo que a prosa é regionalista nessa segunda fase, né? Então, fica aí essa ligação entre a prosa, não é, de Raquel de Queiroz, Elis do Rego, Jorge Amado e Graciliano Ramos, e exatamente Ascenso Ferreira, né? A ligação com essa poesia dele. Depois a gente vai conversar sobre ele, tá certo? Então, olha aí, o franco atirador da poesia, que é exatamente o Murilo Mendes, né? A gente tem aqui, tá vendo, a assinaturazinha dele, para poder a gente entender quais são as características dele, né? Primeira característica, olha aí, a primeira fase dele: sátira, ironia, inclinação ao surrealismo, influência do primeiro tempo modernista, linguagem fragmentada, imagens insólitas, simbologia própria, experimentalismo linguístico. Então, eu posso dizer que o nosso Murilo Mendes poderia ser colocado ao lado de Mário de Oswald na sua primeira fase, só que ele tem uma segunda fase, tá certo? Então, ele fica, por conta dessa segunda fase, mal localizado junto de Mário Oswald. Então, foi o que aconteceu, tá vendo? Ele escreveu um livro chamado Tempo e Eternidade, sendo que esse livro ele escreveu ao lado de Jorge de Lima. Tá aí porque eu trouxe os dois juntos, tá certo? Então, eles têm uma temática religiosa, uma visão messiânica, um dilaceramento do eu. Nessa obra, Murilo Mendes concilia a poesia religiosa com as contradições do eu, com a preocupação social e com o sobrenatural surrealista. Então, vocês estão vendo que essa segunda parte dificulta a gente botar ele ao lado de Mary Oswald, percebe? E é exatamente essa fase que faz com que a gente tenha que colocá-lo na segunda parte do nosso modernismo, tá certo? Então, olha um primeiro poema dele. Mamãe, vestida de rendas, tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som, equilibrou-se no azul de tonta, não mais olhou para mim, para ninguém. Cai no álbum de retratos. Então, por que é que esse poema é surrealista? Porque o surrealismo não quebra a sintaxe da frase, mas quebra a lógica, não é? Então, esse poema, ele, toda vez que a gente vai dar aula sobre o surrealismo, esse poema aparece. É um poema muito famoso de, de Murilo Mendes, tá certo? Quer dizer, pertence ao primeiro momento. Agora, vejam bem, Carta a Pero Vaz, outro do primeiro momento. A terra é muito graciosa, tão fértil eu nunca vi. A gente vai passear, no chão espeta um caniço, no dia seguinte nasce bengala de castão de ouro. Tem goiabas, melancias, banana que nem chuchu. Quanto aos bichos, tem-nos muito, de plumagens muito vistosas. Tem macaca até demais, diamantes tem à vontade, esmeralda é para os trouxas. Reforçai, Senhor, a arca, cruzados não faltarão. Vossa perna encarnareis, salvo o devido respeito, ficarei muito saudoso se for embora daqui. Então, o que é que a gente tem aqui? Ainda essa poesia extremamente iconoclasta, não é? Que traz para a poesia o erro da linguagem oral e quebra a fronteira entre a língua oral e a língua escrita, que antigamente era uma fronteira extremamente forte, e essa primeira fase quebra, não é? Então, o que é que a gente faz? É um dos grandes temas de Oswald, de Murilo Mendes,
é exatamente retomar aquela primeira impressão que os portugueses tiveram no primeiro momento da nossa literatura, que se chama o quintismo, né? Não, não é artístico esse momento. São escritores portugueses que vêm olhar o Brasil e que escrevem livros para serem lidos em Portugal. Então, o que é que eles fazem, né? Eles redescobrem o Brasil por meio da, da, da brincadeira, não é? Com os textos escritos no século XVI, tá certo? Hoje fez isso demais e agora vocês estão vendo que Murilo Mendes está fazendo, tá certo? Bom, agora vem os poemas dele, que pertencem ao segundo momento, não é? Que são momentos, que são poemas extremamente religiosos, não é? E dessa religiosidade profunda, né? Filiação. Eu sou da raça do Eterno. Fui criado no princípio e desdobrado em muitas gerações, através do espaço e do tempo. Sinto-me acima das bandeiras, tropeçando em cabeças de chefes. Caminho no mar, na terra e no ar. Eu sou da raça do Eterno, do amor que unirá todos os homens. Vinde a mim, órfãos da poesia, choremos sobre o mundo mutilado. Né? Então veja que aqui, esse eu, o eu poético, na verdade, ele aponta para a questão filosófica do ser humano, não é? Porque eu digo assim, quando eu estou dando aula aos meus alunos, nós, não é, temos algumas perguntas que a ciência não respondeu, e eu acho que ela não responderá, né? Da onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, até quando, não é? Quer dizer, são perguntas que a, a, a ciência não responde, a ciência não dá conta, a razão não dá conta. É por isso que a gente tem filosofia, é por isso que a gente tem poesia, é por isso que a gente tem literatura, né? Que é exatamente busca de várias formas, tá certo? Responder essas perguntas, ou pelo menos diminuir a aflição dessas perguntas existirem sempre sem respostas. Ou talvez a gente precise, com palavras, elaborar a angústia, não é? Que essas perguntas nos provocam. Então, vocês estão vendo, não é? Eu vou ler o próximo, ele é lindo também, tá certo? Poema espiritual. Eu me sinto um fragmento de Deus. Como sou um resto de raiz, um pouco de água dos mares, o braço desgarrado de uma constelação. A matéria pensa por ordem de Deus, transforma-se e evolui por ordem de Deus. A matéria variada e bela é uma das formas visíveis do invisível. Cristo, dos filhos do homem, és o perfeito. Na igreja, pernas, seios, ventres, cabelos, em toda parte, até nos altares. Há grandes forças de matéria na terra, no mar e no ar, que se entrelaçam e se casam, reproduzindo mil versões dos pensamentos divinos. A matéria é forte e absoluta. Sem ela, não há poesia. Veja que coisa linda, né? É um poema extremamente espiritual, dizendo que não pode existir sem a matéria. É verdade, né? Sem a matéria, sem o corpo, sem a vida material do poeta, a poesia realmente não existiria, mesmo a poesia mais espiritual, né? Então, é um poema muito bonito, né? Que está se elaborando esses seres que nós somos, né? Nós somos seres que vivemos em dois ambientes, um ambiente concreto, um ambiente abstrato, um ambiente biológico, um ambiente espiritual, né? Então, realmente, nós somos seres muito complexos e a gente precisa ir elaborando isso com palavras, né? Por isso que a poesia existe, né? Essa semana eu fui num colégio
de crianças de sexto ao nono ano. E eu fui levar é, o Recife trabalhado na poesia de vários autores. E, e um menininho do sexto ano levantou a mãozinha e perguntou assim: por que que a senhora não escreve em prosa? Por que que a senhora escreve em poesia? Veja, imagina responder isso para um menininho de sexto ano, né? Eu disse a ele assim: olha, meu filho, tem uma situação que aparece na vida da gente de vez em quando, que é assim: a gente diz uma coisa e a pessoa não entende. Aí a gente diz assim: eu vou desenhar, né? Ou então a gente diz assim: eu vou dizer com outras palavras, para ver se você entende. Então, as duas maneiras apontam a arte, né? Apontam as artes plásticas e apontam a arte literária, não é verdade? Então, por que é que eu vou, por que é que eu escrevo poesia? Porque eu vou dizer o que todo mundo já disse, mas eu vou dizer com outras palavras, eu vou dizer de outra forma, não é? Para que as pessoas escutem. Então, é isso, não é? A poesia é uma elaboração de nossas impossibilidades, né? O segundo texto, né, o segundo autor é Jorge de Lima, né? Uma figura muito linda. Então, vamos lá, né? Ele tem também fases, né? Vocês se lembram que a gente conversou sobre fases, quando a gente estava conversando sobre Cecília Meirelles, quando a gente estava conversando sobre Vinícius de Moraes, né? Vinícius de Moraes, inclusive, tem uma poesia muito religiosa, muito filosófica. Depois é que ele se torna um cantor, digamos assim, né? Mesmo assim, ele continuou fazendo, né? Inclusive usando a forma tradicional do soneto. Os sonetos de Vinícius são conhecidíssimos, né? Então, fase, características e temas de Jorge de Lima. Influência parnasiana, poemas negros, tempo e eternidade com Murilo Mendes e invenção de Orfeu. Esse livro daqui, ele é um livro dificílimo, certo, lindos? Ele é um livro dificílimo, tá vendo? Foi por isso que eu botei hermetismo. O que é uma poesia hermética? Uma poesia hermética, ela é fechada. A gente não consegue entrar nela. Como o ar não consegue entrar num pote hermético, né? Hermetismo numa escrita automática surrealista, não é? Então, ao contrário de Murilo Mendes, ele termina bem moderno, né? É engraçado como ele vem de um poema parnasiano, não é? E ele, digamos assim, amadurece para o surrealismo. E Murilo Mendes faz um movimento diferente. Murilo Mendes começa bem vanguardista, né? E depois cai numa poesia mais filosófica, né? Então, olha aí, esse poema, ele é muito conhecido aqui no Brasil, muito conhecido. Ele se chama O Acendedor de Lampiões. Ele ganhou prêmios na época, é um soneto muito bem metrificado e muito bem rimado. É por isso que a gente diz que ele é um poema, não é? Ele é um poema, digamos assim, parnasiano, tá certo? Os parnasianos, eles davam uma, uma, eles davam importância muito grande à forma, tá certo? Lá vem o acendedor de lampiões da rua. Este mesmo que vem infatigavelmente parodiar o sol e associar-se à lua, quando a sombra da noite enegrece o poeta. Um, dois, três lampiões acendem e continua outros mais a acender imperturbavelmente. À medida que a noite aos poucos se acentua e a palidez da lua apenas se pressente. Triste ironia atroz que o senso humano irrita. Ele que doura a noite e ilumina a cidade, talvez não tenha luz na choupana em que habita. Tanta gente também nos outros insinua
crenças, religiões, amor, felicidade, como este acendedor de lampiões da rua. É interessante quando a gente tem um texto bom, né? Como ele pode ser lido de várias formas, né? Eu acho que as redes sociais, por exemplo, podem ser lidas aqui, né? Quer dizer, a gente fica o tempo todo idealizando relacionamentos, idealizando a nossa pessoa, idealizando as nossas ações, né? E dando a todos uma visão idealizada de nós e das nossas ações, não é? Então, é interessante, né? Como se fosse uma vida editada que você bota no Facebook, né? E que faz mal a outras pessoas, né? Porque as outras pessoas acham que todos são felizes, menos elas, quando estão olhando aquilo, né? Então, observe, triste ironia atroz que o senso humano irrita. Ele que doura a noite e ilumina a cidade, talvez não tenha luz na choupana em que habita, né? Então, tem um dado social aqui, não é? Tanta gente também nos outros insinua crenças, religiões, amor, felicidade, como este acendedor de lampiões da rua. Mostra, ilumina isso, e na verdade, não, isso não é verdade, né? Muito interessante esse poema, né? Bom, então ele começou a vida sendo um poeta parnasiano, tá certo? Depois, ele tem esse poema maravilhoso, viu, lindos? Então, é bem importante os poemas, dentro dos poemas negros, ele tem esse poema. Esse poema, provavelmente, hoje em dia, não poderia ser feito, não poderia ser recitado, né? Por conta de como nós estamos agora presos em certos arquétipos de discussão, né? Que não permitem esse tipo de ludicidade em relação ao assunto, né? É muito, muito famoso esse poema, mas esse poema está muito pouca gente recita e cita e sabe da existência desse poema hoje em dia, tá certo? Então, olha aí. Ora se deu que chegou é um poema narrativo que vai contar uma história. Isso já faz muito tempo, no banguê do meu avô, uma negra bonitinha, chamada Negra Fulô. Essa negra fulô, essa negra fulô. Ô fulô, era a fala da sinhá. Vai forrar minha cama, pentear os meus cabelos. Vem ajudar a tirar minha roupa, fulô. Essa negra fulô. Essa negrinha fulô ficou logo para a mucama, para vigiar a sinhá para engomar para o senhor. Essa negra fulô, essa negra fulô. Ô fulô, era a fala da sinhá. Vem me ajudar, ô fulô, vem abanar o meu corpo. Eu estou suada, fulô. Vem coçar minha coceira, vem me catar cafuné, vem balançar minha rede, vem me contar uma história que eu estou com sono, fulô. Essa nega fulô era um dia uma princesa que vivia num castelo, que possuía um vestido com os peixinhos do mar. Entrou na perna de um pato, saiu na perna de um pinto. O rei senhor me mandou que vos contasse mais sim. Essa nega fulô, essa nega fulô.
Ô, fulô, fulô, vai botar para dormir esses meninos, fulô. Minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou, pelos figos da figueira que o sabiá beliscou. Essa nega fulô, essa nega fulô. Ô, fulô, fulô. Era a fala da sinhá, chamando a nega fulô. Cadê meu frasco de cheiro que teu senhor me mandou? Ah, foi você que roubou. Ah, foi você que roubou. Essa nega fulô, essa nega fulô. O senhor foi ver a nega levar couro do feitor. A negra tirou a roupa, o senhor disse, fulô. A vista se escureceu, que nem a nega fulô. Essa negra fulô, essa negra fulô. Ô fulô, fulô, cadê meu lenço de rendas? Cadê meu cinto, meu broche? Cadê meu terço de ouro que teu senhor me mandou? Ah, foi você que roubou. Ah, foi você que roubou. Essa negra fulô, essa negra fulô. O senhor foi açoitar sozinho a nega fulô. A nega tirou a saia e tirou o cabeção. De dentro dele pulou nuinha a negra fulô. Essa negra fulô, essa negra fulô. Ô fulô, fulô, cadê teu senhor que nosso senhor me mandou? Ah, foi você que roubou. Foi você, negra fulô. Essa negra fulô. Então, observem, né, que a gente tem aqui algumas questões muito modernas, né? Não deixa de ser uma poesia regionalista, não é? Ela se passa na região Nordeste, então a gente tem o aproveitamento dos regionalismos na poesia, a gente tem essa temática, a temática do engenho, a temática do escravizado, não é? E tem toda uma a- apropriação da linguagem coloquial típica do Nordeste, tá certo? Isso é uma das características da poesia. É por isso que eu quis deixar a César Ferreira para trabalhar depois, porque a César Ferreira vai ter um pequeno link com essa poesia, digamos assim, chamada de Poemas Negros, de Jorge de Lima, tá certo? Então, esse poema é muito famoso, ele era muito conhecido antigamente, mas hoje em dia ele anda, ele anda, né, sem combinar, descombinado com as atuais discussões sobre a questão da negritude aqui no Brasil, né? Mas é um poema muito interessante, né? É um poema que brinca, né, com a linguagem, o uso da linguagem coloquial, que é uma das grandes características do modernismo, e que fala do cotidiano, do engenho, né, e das questões, não é? E das questões da mulher. Não é? Então, nós temos aqui duas mulheres. A mulher do Senhor, de engenho, né? E a paixão que esse senhor de engenho teve por uma menina, por uma moça escravizada, né? Então, está aí o nosso trabalho de hoje, e no próximo trabalho, no nosso próximo encontro, nós falaremos sobre a Assis Ferreira, tá certo? Uma boa noite para vocês, e eu espero reencontrá-los, né, no próximo mês.